Você sabia que a inteligência artificial pode perpetuar preconceitos humanos, influenciando decisões em áreas como emprego, justiça e acesso a serviços? Neste vídeo, vamos explorar como esses preconceitos se infiltram nas tecnologias que usamos diariamente e, mais importante, o que podemos fazer para garantir que a IA funcione de forma justa e inclusiva. Prepare-se para descobrir soluções surpreendentes que podem transformar o futuro da tecnologia e da sociedade. Preconceito é uma opinião ou uma sensação de aversão que se forma sem o conhecimento ou a experiência adequada de um indivíduo, grupo ou situação. Na sociedade, este fenômeno está presente em diversas camadas, manifestando-se de maneira explícita ou implícita em nossas interações diárias. A definição de preconceito se relaciona com base em estereótipos, que são simplificações que se tornam preconceitos quando aplicadas de forma generalizada, negando a individualidade. Exemplos clássicos incluem discriminação baseada em raça, gênero, religião ou orientação sexual. Porém, à medida que avançamos no mundo da tecnologia, especialmente na inteligência artificial, é crucial entender como esses preconceitos podem ser traduzidos e exacerbados nas máquinas. Isso acontece porque a inteligência artificial, ao ser alimentada por dados, assimila padrões e informações disponíveis, e, se estes dados estiverem carregados de preconceitos humanos, a inteligência artificial tende a reproduzi-los. Portanto, antes de discutir soluções para garantir a imparcialidade da inteligência artificial, é necessário examinar a raiz do preconceito e como ele se formou, tanto na consciência coletiva quanto nas aplicações tecnológicas que desenvolvemos ao longo do tempo. Exemplos de preconceitos na tecnologia são alarmantes e, muitas vezes, subestimados. Em diversas pesquisas, foi revelado que algoritmos de reconhecimento facial apresentavam uma maior taxa de erros ao identificar rostos de pessoas negras em comparação com rostos brancos. Esses erros não são características da tecnologia em si, mas sim refletivos do viés que permeia os dados utilizados para treiná-los. Em um caso famoso, um algoritmo usado para a triagem de currículos destacou-se por favorecer candidatos do sexo masculino, resultando em uma discriminação de gênero no processo de seleção. Esses exemplos demonstram como preconceitos arraigados em nossa sociedade se infiltram nas tecnologias que desenvolvemos. Além disso, a falta de diversidade nas equipes que trabalham na criação de algoritmos e sistemas de inteligência artificial também contribui para a perpetuação desses vieses. Ao olharmos para a tecnologia, é essencial reconhecer que a forma como interagimos com a inteligência artificial é um reflexo de nossas próprias expectativas e preconceitos. Este entendimento é o primeiro passo para a mudança e para a construção de sistemas mais justos e inclusivos. A inteligência artificial aprende com dados. No entanto, o que muitos não sabem é que a forma como esses dados são coletados e organizados pode influenciar diretamente o comportamento da inteligência artificial. Por exemplo, um sistema de inteligência artificial treinado com dados que contém preconceitos desconhecidos pode, sem querer, replicar esses padrões, resultando em decisões tendenciosas. Essa aprendizagem acontece a partir de um processo conhecido como machine learning ou aprendizado de máquina, onde a inteligência artificial processa enormes quantidades de informações para identificar padrões e previsões. Imagine uma inteligência artificial sendo alimentada com dados históricos e análises sociais que contêm preconceitos. Ela irá aprender a reproduzir esses preconceitos em suas interações futuras, perpetuando assim uma injustiça social. Além disso, a maneira como os algoritmos são programados e os conjuntos de dados selecionados para treinamento são igualmente fundamentais. É como construir uma casa, e se as fundações forem fracas, a estrutura inteira estará em risco. Portanto, é imperativo que os dados utilizados na formação de IAs sejam limpos, variados e justos para evitar que a máquina aprenda esse preconceito humano. Histórias de preconceitos nas ações da inteligência artificial não são apenas teóricas, mas sim casos concretos que nos rodeiam diariamente. Um exemplo notório ocorreu com um chatbot desenvolvido para atender clientes, que começou a responder de maneira agressiva e preconceituosa após uma série de interações. O que aconteceu foi que o bot foi alimentado com dados de conversas que incluíam linguagem discriminatória, levando-o a replicar essas atitudes. Outro caso alarmante ocorreu em um sistema de reconhecimento de voz, que não conseguia compreender a fala de pessoas com sotaques regionais, resultando em exclusão e frustração.
Isso nos leva a pensar sobre como a tecnologia, ao invés de ser uma ferramenta de inclusão, pode tornar-se um veículo de exclusão se não forem tomadas as devidas precauções. Essas histórias sublinham não apenas a necessidade de uma superação consciente de preconceitos em nossas vidas, mas também um chamado à ação para aqueles que desenvolvem tecnologia. É uma responsabilidade coletiva garantir que a inteligência artificial seja projetada para aprender e atuar de forma justa, respeitando as diferenças e promovendo a igualdade. O impacto social e cultural dos preconceitos na inteligência artificial é profundo e traz à tona questões preocupantes sobre a forma como interagimos com a tecnologia e entre nós mesmos. Quando a inteligência artificial é programada com preconceitos implícitos, isso não afeta apenas as decisões tomadas por essas máquinas, mas também reforça estigmas sociais que já existem. Por exemplo, consideremos um sistema de recomendação de filmes que, por causa de viés de gênero, sugere predominantemente filmes protagonizados por homens, ignorando obras significativas de cineastas mulheres. Isso não só diminui a visibilidade de vozes diversas no cinema, mas também condiciona as preferências do público a uma narrativa limitada e preconceituosa, afetando a formação cultural das novas gerações. Além disso, em ambientes educacionais, algoritmos que fazem triagem em processos de admissão podem favorecer alunos de grupos vigentes historicamente, minando as oportunidades e perpetuando desigualdades. A inteligência artificial, portanto, não opera no vácuo, sua maneira de funcionar reflete e ecoa normas sociais, influenciando diretamente a cultura ao redor de nós e, eventualmente, nossos comportamentos e expectativas. Para evitar isso, é crucial que se estabeleçam diretrizes para o desenvolvimento ético e inclusivo da inteligência artificial, que leve em consideração as diversas realidades sociais e culturais, promovendo uma sociedade mais igualitária e representativa. As consequências econômicas dos preconceitos na inteligência artificial podem ser bastante significativas e, muitas vezes, subestimadas. Quando os algoritmos utilizados para decisões de crédito, por exemplo, têm viés estrutural, resultam em uma distribuição desigual de recursos financeiros. A discriminação contra certos grupos pode levar a taxas de juros mais altas ou à negação de crédito, perpetuando ciclos de pobreza e exclusão financeira. Isso acontece porque as escolhas feitas pela inteligência artificial se baseiam em dados que refletem preconceitos do passado, o que significa que uma geração de erros pode resultar em consequências severas para as gerações futuras. Além disso, as empresas que utilizam tecnologias de inteligência artificial tendem a perder talentos e oportunidades quando se tornam associadas a práticas discriminatórias, o que pode impactar diretamente sua reputação e, consequentemente, seu crescimento econômico. Um estudo aponta que empresas que adotam diversidade em suas equipes e modelos de negócio têm um desempenho financeiro superior devido à criatividade e inovação que surgem do diálogo entre diferentes perspectivas. Logo, garantir a neutralidade da inteligência artificial não é apenas uma questão ética, mas pode trazer benefícios econômicos tangíveis para as organizações e a sociedade como um todo. Casos reais de discriminação algorítmica têm chamado a atenção para os efeitos danosos que preconceitos humanos podem ter no desenvolvimento e na aplicação de tecnologias. Um exemplo notório é o de um software de reconhecimento facial utilizado por várias forças policiais, que mostrou taxas alarmantes de erro ao identificar indivíduos de pele negra. Isso resultou em prisões equivocadas e prejuízos provisórios para muitos. Outro caso que ganhou notoriedade foi o de uma empresa de recrutamento que, ao usar um sistema de seleção automatizada, favoreceu currículos com características tradicionalmente masculinas, automaticamente desconsiderando aplicantes mulheres e exacerbando desigualdades de gênero em ambientes corporativos. Esses exemplos não são apenas falhas técnicas, são reflexos de uma sociedade que ainda carrega viés e preconceito. As consequências são reais e evidentes, levando a discussões importantes sobre a responsabilidade das empresas que desenvolvem e utilizam inteligência artificial. Por isso, é imprescindível que haja uma sensibilização sobre os impactos sociais das tecnologias, além de ações concretas para a implementação correta de testes de viés, garantindo que a inteligência artificial beneficie a todos sem discriminação. Os dilemas éticos envolvidos no uso de inteligência artificial são complexos e necessitam de uma reflexão aprofundada. A principal questão gira em torno de quem é responsável quando a inteligência artificial toma decisões discriminatórias, é o desenvolvedor do software, a empresa que o utiliza ou a sociedade como um todo.
Essa falta de clareza pode dificultar a criação de normas que assegurem que a tecnologia seja desenvolvida de maneira ética e justa. Outro dilema se coloca em torno da transparência, e muitas vezes, os algoritmos que compõem um sistema de inteligência artificial são considerados caixas pretas, difíceis de entender e auditar. Isso levanta a questão da responsabilidade e da reatibilidade, pois quando se torna impossível identificar a causa de uma decisão algorítmica, promove-se uma cultura de impunidade para possíveis delitos. Para enfrentar esses dilemas éticos, é essencial estabelecer diretrizes claras e inequívocas que orientem o desenvolvimento e a implementação de inteligência artificial. Além disso, estimular diálogos entre desenvolvedores, usuários e a sociedade civil é fundamental para que seja criada uma consciência coletiva sobre responsabilidade social e ética no uso dessas novas tecnologias. Somente assim poderemos avançar rumo a um futuro onde a inteligência artificial funcione como uma aliada e não como um perpetuador de injustiças. A diversidade de dados de treinamento é uma das chaves fundamentais para garantir que a inteligência artificial não reproduza preconceitos humanos. Isso se deve ao fato de que a inteligência artificial aprende com os dados que lhe são apresentados. Se esses dados são limitados ou contêm preconceitos, a inteligência artificial assimilará essas limitações em suas operações. Portanto, é essencial reunir dados de diferentes origens, épocas e contextos. Isso significa incluir vozes diversas, como diferentes etnias, gêneros, idades e contextos sociais nos conjuntos de dados. Essa coleta diversificada não apenas ajuda a minimizar erros de identificação ou decisão, mas também enriquece a aprendizagem da inteligência artificial, tornando-a mais capaz de compreender e responder a uma ampla gama de situações e necessidades. Para garantir essa diversidade, as empresas devem ter um plano claro para rever e atualizar seus conjuntos de dados, visando incluir representações que possam ter sido negligenciadas ou subrepresentadas anteriormente. Além disso, contar com parcerias com comunidades e entidades que representam grupos historicamente marginalizados pode ser uma estratégia valiosa. Isso não apenas traz mais diversidade de dados, mas também promove um entendimento mais profundo dos desafios enfrentados por esses grupos. A diversidade de dados, portanto, não é apenas uma questão de justiça social, mas também um investimento em tecnologia mais eficaz e inclusiva, que pode adaptar-se melhor às necessidades de todos os usuários, independentemente de suas diferenças. Auditorias e avaliações de modelos são etapas críticas para garantir que as inteligências artificiais funcionem de maneira justa e sem preconceitos. Essas auditorias devem ser realizadas em diferentes fases do desenvolvimento e implementação dos sistemas de inteligência artificial, garantindo que os modelos sejam examinados frequentemente quanto a quaisquer vieses que possam ter sido incorporados. Isso inclui não apenas uma verificação da precisão dos dados utilizados, mas também uma análise das decisões tomadas pelo modelo em situações práticas. Para isso, as organizações precisam implementar metodologias sistemáticas que avaliem os resultados da inteligência artificial em termos de equidade e diversidade. Por exemplo, uma abordagem comum é testar o modelo com um conjunto de dados conhecido e diversificado para verificar se ele apresenta resultados semelhantes para todos os grupos. Essa prática garante que a inteligência artificial não favoreça ou desconsidere determinadas populações. Além disso, a utilização de ferramentas de introspecção e visualização pode ajudar a identificar onde os preconceitos podem estar se formando dentro das decisões da inteligência artificial. A análise de resultados e a transparência nas metodologias utilizadas durante as auditorias são também fundamentais para construir confiança entre os usuários. Ao reconhecer os potenciais preconceitos e tomar ações corretivas, as organizações não apenas evitam danos sociais, mas também garantem que seus sistemas de inteligência artificial sejam mais eficazes e justos. Além das auditorias e avaliações de modelos, a colaboração com especialistas em ética é um aspecto essencial na construção de sistemas de inteligência artificial sem preconceitos. Esses especialistas possuem a competência necessária para identificar as nuances éticas que podem não ser evidentes para os desenvolvedores de tecnologia. A compreensão das implicações sociais de um sistema de inteligência artificial é crucial para evitar erros que podem resultar em discriminação ou alienação de grupos. Ao trabalhar junto a filósofos, sociólogos e especialistas em direitos humanos, as equipes de desenvolvimento podem criar padrões éticos robustos que guiarão cada etapa do processo de desenvolvimento.
Essa colaboração deve ser contínua, não apenas uma consulta inicial. Envolver esses especialistas regularmente nas reuniões e processos de tomada de decisões permite que a ética esteja sempre em primeiro plano e que novas questões sejam abordadas à medida que surgem. Além disso, a capacitação de todos os envolvidos no processo de desenvolvimento em relação às questões éticas associadas à inteligência artificial é crucial. Isso pode incluir treinamentos regulares e seminários que abordem como preconceitos podem se infiltrar nos sistemas e como a ética deve ser uma parte integrante do desenvolvimento da inteligência artificial. Portanto, a colaboração com especialistas em ética não é apenas uma boa prática, mas uma necessidade para o desenvolvimento responsável da tecnologia que impacta a sociedade. Por fim, vale ressaltar a importância da conscientização e educação sobre preconceitos na inteligência artificial. Esta abordagem deve se estender para todos os níveis de uma organização e não apenas ser restrita às equipes de desenvolvimento. Todos que estão envolvidos, desde a alta administração até os usuários finais, devem ter uma compreensão básica de como preconceitos humanos podem se manifestar na tecnologia e como isso pode afetar a sociedade como um todo. Para isso, é fundamental que as empresas desenvolvam programas de formação e workshops que abordem as questões relevantes. Essas iniciativas podem incluir estudos de caso que demonstrem o impacto negativo de tecnologias de inteligência artificial preconceituosas, resultando em situações reais de injustiça. Além disso, essas formações podem promover discussões sobre como uma tecnologia mais inclusiva pode beneficiar não apenas a sociedade, mas também a própria empresa, gerando acesso a novos mercados e oportunidades. Essa conscientização ajuda a criar um ambiente onde as questões de ética e diversidade são discutidas abertamente, impulsionando a criação de soluções que vão além da legalidade, buscando ativamente a justiça social. Ao empoderar todos os envolvidos, conseguimos construir um ecossistema mais responsável e resiliente pronto para enfrentar os desafios futuros. Compromissos corporativos com a diversidade têm se tornado uma prioridade para muitas empresas ao redor do mundo. Isso se deve não apenas à pressão social, mas também ao entendimento de que a diversidade promove a inovação e a criatividade dentro das organizações. Diversas organizações estão adotando políticas que buscam garantir a representação de grupos historicamente subrepresentados, como mulheres, pessoas negras, indígenas e LGBTs. Esses compromissos vão além de simples declarações. As empresas precisam estabelecer metas claras e mensuráveis, garantindo que suas práticas de contratação e promoção reflitam este objetivo. Para ilustrar, diversas companhias têm implementado programas de mentorias e treinamentos que visam aumentar a presença de diversidade em cargos de liderança. Além disso, é vital que esses compromissos sejam acompanhados por relatórios periódicos, onde as empresas mostrem seu progresso. A transparência nas ações e resultados não apenas reforça a credibilidade da empresa, mas também cria um ambiente de confiança. Compreender que a diversidade traz diferentes perspectivas e soluções inovadoras é fundamental para o progresso e a responsabilidade social das empresas no desenvolvimento de tecnologias que evitem preconceitos. O desenvolvimento de políticas de inclusão dentro de uma empresa é um passo essencial para garantir que a tecnologia, incluindo a inteligência artificial, opere fora dos vieses prejudiciais. Estas políticas devem abranger não apenas a diversidade na força de trabalho, mas também na forma como a tecnologia é projetada e implementada. É necessário criar um ambiente onde todos os funcionários possam contribuir com suas experiências únicas, resultando em soluções mais completas e justas. Um aspecto importante dessas políticas é a capacitação e treinamento de todos os colaboradores em questões relacionadas ao preconceito e inclusão. Isso pode incluir workshops e discussões sobre como a identificação de preconceitos pode impactar o desenvolvimento de inteligência artificial. Além disso, as empresas devem promover a inclusão desde o início do desenvolvimento de produtos, envolvendo grupos diversos nas fases de planejamento e execução. Essa abordagem não só enriquece a qualidade do produto final, como também ajuda a criar um espaço seguro e acolhedor para todas as vozes serem ouvidas. Implementar essas políticas exige um compromisso de longo prazo e uma vontade genuína de mudança, que deve ressoar em todos os níveis da organização. Iniciativas de transparência são fundamentais quando se trata de abordar e mitigar preconceitos na inteligência artificial.
As empresas devem adotar práticas que permitam que stakeholders, colaboradores e consumidores tenham acesso claro e direto sobre como as decisões estão sendo feitas e qual é a origem dos dados utilizados nos sistemas de inteligência artificial. Publicar relatórios que expliquem os dados utilizados para treinar a inteligência artificial e os métodos aplicados nas decisões permite que um debate saudável sobre preconceitos, quando presentes, ocorra. Além disso, a transparência nas práticas de contratação e no desempenho de políticas de diversidade ajuda a cultivar um ambiente de confiança. Também é crucial que as empresas criem canais abertos onde os funcionários possam discutir suas experiências e preocupações em relação a preconceitos que possam surgir das tecnologias desenvolvidas. Com a transparência, as organizações não apenas se responsabilizam por suas ações, mas também promovem um espaço onde a evolução e a melhoria contínua são visíveis e valorizadas. A transparência alimenta o ciclo de feedback necessário para que as empresas possam constantemente afinar suas práticas e estratégias na busca de justiça e inclusão. Estudos de caso de empresas que obtiveram sucesso em suas iniciativas de diversidade e inclusão são inspiradores e oferecem um modelo a ser seguido por muitas outras. Um exemplo notável é o de uma grande empresa de tecnologia que, ao perceber os preconceitos em seu algoritmo de reconhecimento facial, decidiu reverter o quadro. Para isso, investiu na contratação de uma equipe diversificada, composta por pessoas de diferentes origens e com uma gama de experiências variadas. Essa equipe não apenas revisou os dados utilizados, mas também realizou workshops para conscientizar os demais colaboradores sobre a importância da diversidade no desenvolvimento de inteligência artificial. Em consequência dessa abordagem, a empresa conseguiu reduzir as taxas de erro do seu sistema em reconhecer rostos de diferentes etnias, promovendo uma inteligência artificial mais representativa e confiável. Outro exemplo vem de uma gigantesca empresa de e-commerce, que implementou políticas rigorosas de inclusão nas suas práticas de atendimento ao cliente, resultando em um aumento significativo na satisfação dos usuários. Tais exemplos mostram que o compromisso com a diversidade e as políticas inclusivas não apenas ajudam a mitigar preconceitos, mas também podem trazer benefícios tangíveis, melhorando a imagem da empresa e aumentando sua base de clientes. Nos últimos anos, temos observado um crescente movimento em direção à inclusão e à diversidade na tecnologia. As tendências que promovem inclusão são cada vez mais valorizadas e adotadas por desenvolvedores e empresas de tecnologia. Uma abordagem importante envolve a utilização de conjuntos de dados diversificados para treinar algoritmos de inteligência artificial, garantindo que diferentes vozes e experiências sejam representadas. Isso ajuda a criar sistemas mais justos, que não apenas evitam a reprodução de preconceitos, mas também incluem perspectivas variadas que enriquecem as decisões tomadas pelas máquinas. Outra tendência é o desenvolvimento de algoritmos que priorizam a transparência e a interpretabilidade, possibilitando que os usuários entendam como as decisões estão sendo feitas. Iniciativas que promovem a diversidade nas equipes de desenvolvimento também são cruciais, pois equipes diversas são mais propensas a identificar e corrigir preconceitos inadvertidamente inseridos em seus produtos. Além disso, tecnologias emergentes, como interfaces de voz mais sensíveis às variações culturais e sotaques, começam a se popularizar, buscando evitar exclusões. O avanço de programas de treinamento e workshops sobre consciência de viés, oferecidos a profissionais da tecnologia, é uma tendência promissora que visa educar os desenvolvedores sobre os impactos de seus produtos. Portanto, as tendências tecnológicas que promovem inclusão não são apenas inovadoras, mas também necessárias para garantir uma inteligência artificial que beneficie a todos, independentemente de suas origens e características pessoais. A educação tem um papel fundamental na luta contra preconceitos e na promoção da igualdade, especialmente no âmbito da inteligência artificial. A conscientização sobre preconceitos enraizados em nossa sociedade deve ser um componente essencial da formação de novos profissionais na área de tecnologia, permitindo que eles desenvolvam uma capacidade crítica em relação aos dados que utilizam. As instituições de ensino estão começando a integrar discussões sobre ética em tecnologia, destacando como preconceitos históricos podem influenciar os algoritmos que criam. Além disso, workshops e cursos voltados para a diversidade e inclusão são ferramentas eficazes para educar futuros desenvolvedores sobre práticas responsáveis na coleta e no uso de dados. Essa formação deve ir além do aspecto técnico e incluir aspectos sociais, culturais e éticos.
Um exemplo dessa conscientização é a inclusão de matérias que abordam a interseccionalidade, proporcionando a todos um entendimento mais amplo sobre como diferentes formas de discriminação se entrelaçam. A promoção de uma cultura de respeito e empatia, tanto nas instituições de ensino quanto nas empresas de tecnologia, forma um ambiente no qual todos se sentem valorizados. Portanto, a educação não é apenas uma ferramenta de aprendizado, mas uma alavanca poderosa que pode transformar a forma como interagimos com a tecnologia e garantir que a inteligência artificial seja utilizada para promover um futuro mais justo. Ao disseminar conhecimento, portanto, estamos plantando as sementes para uma sociedade com menos preconceitos e mais inclusão. A regulação é um elemento crucial na luta contra os preconceitos na inteligência artificial. A ausência de normas e diretrizes pode resultar em um ambiente onde práticas discriminatórias sejam perpetuadas sem fiscalização. Por isso, é essencial que governos e organizações internacionais trabalhem juntos para estabelecer políticas que garantam a equidade no uso e desenvolvimento da inteligência artificial. Regulamentações que exigem auditorias de algoritmos para verificar se estão isentos de preconceitos são um passo necessário para que as empresas se tornem responsáveis por suas tecnologias. Além disso, é importante que entidades reguladoras definam padrões claros sobre a transparência dos dados utilizados no treinamento de sistemas de inteligência artificial, pois isso permitirá identificar possíveis vieses. A criação de um marco legal que proteja os direitos dos indivíduos frente a decisões automatizadas é outro aspecto relevante, garantindo que toda pessoa tenha acesso a recursos legais em caso de discriminação. Muitas nações já estão percebendo essa necessidade e estão começando a implementar leis para regulamentar o uso ético da inteligência artificial. Contudo, ainda há um longo caminho a percorrer. A regulamentação deve ser dinâmica, adaptando-se ao avanço tecnológico e às novas descobertas. Portanto, as políticas regulatórias devem ser elaboradas de forma colaborativa e incluir contribuições de especialistas em ética, tecnologia e direitos humanos, assegurando que o futuro da inteligência artificial não perpetue preconceitos, mas sim promova justiça e equidade. Vislumbrar um futuro sem preconceitos é um desejo compartilhado por muitos na sociedade contemporânea. Ao projetarmos cenários para a inteligência artificial, podemos imaginar sistemas que não apenas entendem as nuances da diversidade humana, mas que também atuam para apoiar a igualdade social. Nesse futuro ideal, a inteligência artificial utilizaria dados altamente representativos que incluem vozes de diversas etnias, gêneros, idades e orientações. Essas máquinas, que aprenderiam a partir de um conjunto de dados ético e diversificado, estariam aptas a promover decisões justas em áreas sensíveis como contratação, justiça, saúde e educação. A interação com essas tecnologias seria marcada pelo respeito e pela inclusão, permitindo que cada indivíduo se sinta reconhecido e valorizado. A educação e a regulação desempenhariam papéis centrais nesse futuro, assegurando que desenvolvedores tenham a consciência e o entendimento necessário para criar sistemas responsáveis e éticos. Além disso, o desenvolvimento contínuo de algoritmos capazes de detectar e corrigir seus próprios preconceitos reforçaria um ciclo positivo de aprendizado. Assim, vislumbramos um futuro onde a inteligência artificial não é uma extensão dos preconceitos humanos, mas sim uma ferramenta que promove a inclusão, a igualdade e um mundo melhor para todos. Para que essa visão se torne realidade, cada um de nós deve se comprometer com a educação, a ação e a responsabilização de nosso uso da tecnologia, empoderando uns aos outros na construção de um amanhã sem preconceitos. A moral da história é que a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, deve ser desenvolvida de forma consciente e responsável, garantindo que não amplifique os preconceitos existentes na sociedade. A inclusão e a diversidade são fundamentais não apenas na equipe de desenvolvimento, mas também nos dados usados para treinar essas tecnologias, garantindo que todos os grupos sejam representados e ouvidos. Estamos curiosos para saber em qual história você gostaria de ouvir a seguir sobre os desafios e soluções no uso responsável da inteligência artificial. Como você acredita que podemos garantir que a inteligência artificial seja livre de preconceitos? Quais são as medidas mais eficazes na sua opinião? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, onde exploraremos mais sobre a evolução da tecnologia e como ela pode beneficiar a sociedade de forma inclusiva.